Michele, o que significa para você ser uma mulher que vai além? Ser uma mulher que vai além, eu diria que é ser uma mulher que não se limita. Uma mulher que não se limita ao que esperam de você. Então, é você entender que você pode, né? E acreditar que você pode. Seja bem-vindo ao Além do Diagnóstico, porque saúde não é só sobre exame e nunca foi só sobre médico ou só sobre o paciente. Existe uma distância entre esses dois mundos e esse podcast nasce para encurtar este caminho. Para aproximar, para traduzir, para humanizar. Aqui você vai encontrar conversas reais, conteúdos que fazem todo sentido e uma nova forma de enxergar o cuidado. Essa é uma nova fase, mais próxima, mais consciente, mais verdadeira. Se você acredita que saúde também é conexão, você está no lugar certo. Vamos além? Olá! Hoje estamos começando mais um podcast, Além do Diagnóstico, e hoje com um quadro novo, Mulheres que Vão Além. E para abrir esse quadro, eu chamei uma pessoa muito especial. Vou passar aqui um pouquinho do currículo dela para vocês. Nossa convidada de hoje é de Maceió, Alagoas, é consultora em gestão da hotelaria hospitalar e qualidade, além de atuar como consultora de imagem e estilo, personal shopper, visual, merchandise e styling. Falei certinho? Falou. Sua trajetória conecta duas áreas que têm muito em comum: o cuidado com as pessoas e a experiência e a forma como nos apresentamos ao mundo. Com um olhar voltado para o acolhimento humanizado e posicionamento, ela acredita que imagem vai além da estética. Ela fala sobre identidade, confiança e pertencimento. Se define como uma mulher multifacetada, criativa e em constante evolução. Seja bem-vinda ao Além do Diagnóstico, ao nosso quadro Mulheres que Vão Além, Michele Nogueira. Obrigada, Simone, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui hoje, principalmente para falar um pouquinho da minha história, um pouco sobre as áreas que eu atuo, que para muitos parecem ser tão distintas, mas que no fundo não são tão distintas assim. Se conectam, né? Se conectam muito. Eu conheço Michele há algum tempo já, nós nos conhecemos desde 2023, não é isso, Sim. Michele? E Michele fez uma consultoria para mim, na época, na área da saúde. Hoje faz minha consultoria de imagem também, então assim... Continuou na minha vida em várias consultorias, né? Que bom, né? Que bom. Verdade. E acompanhar também a evolução, né? É verdade. Então, vamos lá. Vamos às perguntas aqui. Vamos saber um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, né? Sobre o seu trabalho. Me fala uma coisa. Quem você é, além dos títulos e especializações? Além dos títulos e especializações, eu sou mãe, sou esposa... Sou filha, irmã, amiga, Sim. né? Mas eu acredito que realmente o que me move... Sou uma mulher, na verdade, movida por propósito, por cuidado, né? Propósito naquilo que eu faço, naquilo, né, que eu busco fazer. Cuidado, né, em cuidar de mim também, cuidar daqueles que estão próximos a mim, né? Tem muito a ver também com as minhas atuações, a questão do cuidado. E principalmente por transformação. Uma mulher movida por transformação. Está sempre se transformando, se melhorando, muito aberta também a isso. Ô, Michele, e querendo ou não, quando a gente fala em moda e fala na área da saúde, a gente não consegue fazer um link direto, né? Moda e saúde. Vamos dizer que não tem essa ligação tão direta. Me fale, como é para você atuar nessas áreas que, querendo ou não, são áreas distintas uma da outra? Como você consegue conciliar e como você consegue ver o encaixe de uma área da saúde, que é da qualidade, né, que é da jornada do cliente da saúde, e ao mesmo tempo ter essa habilidade para a área da moda, esse feeling, né, para cores, para tendências? Então, eu vejo que tanto a parte da hotelaria hospitalar, né, qualidade, enfim, saúde, quanto a parte da moda, ambas elas se conectam no sentido do cuidado, né? É o que eu vejo
Quando eu entendi isso, na verdade, quando eu entendi que as duas áreas, elas falam sobre percepção, sobre conexão, sobre experiência, principalmente, né? E o cuidado com pessoas. Então, nesse sentido de entender que ambas, elas despertam como as pessoas irão se sentir, foi quando eu realmente, assim, entendi que eu poderia atuar, né, conectada uma com a outra. Sim. O que a imagem de uma pessoa representa? Tipo, vamos fazer uma comparação. Na forma de se vestir, um exemplo. Como isso pode abrir portas ou pode fechar portas? Agora eu entendi, ficou mais claro. É essa a pergunta. Tá. A imagem, ela é uma forma de comunicação não verbal. Então, você se comunica através da sua imagem, mesmo sem você precisar falar nada. Então, você é percebida, você é lida o tempo todo. Então, é tão importante que você esteja realmente com a sua imagem alinhado com aquilo que você quer representar. Porque isso impacta diretamente a forma como você é percebida. Então, tudo comunica. Né? Tudo comunica. Vou dar um exemplo aqui prático. Por exemplo, você vai a uma entrevista de trabalho. Você vai a uma entrevista de trabalho de chinelo, uma havaiana. Você vai para uma entrevista de trabalho com uma roupa muito decotada, no caso das mulheres, ou com a barba não feita. Então, qual seria a percepção de imagem que a pessoa que vai te contratar teria de você, digamos assim. Então, é esse impacto e esse cuidado, né, que a gente tem que ter realmente em determinados, não vou nem dizer em determinados momentos, mas na vida. Em todos os momentos, vida, né? Isso, na vida. Então, antes de você, quando você se veste, você tem que se olhar e entender se aquela imagem que você está vendo no espelho é exatamente o que você quer comunicar, o que você quer transmitir. Entendi. Michele, o que significa para você ser uma mulher que vai além? Ser uma mulher que vai além, eu diria que é ser uma mulher que não se limita. Uma mulher que não se limita ao que esperam de você. Então, é você entender que você pode, né? E acreditar que você pode, como é que eu posso falar? Atuar em duas áreas ou mais de duas áreas, sem ter que escolher necessariamente uma só. Sim. Né? Então, uma mulher que não se limita e que entenda que você pode realmente buscar outros caminhos, diferentes caminhos. E qual conselho você daria para as mulheres que querem empreender, que gostariam de empreender? Primeiro, estudem. É um ponto muito importante. Estudem. Conhecimento nunca é demais. É uma frase até meio clichê, mas que faz muito sentido. Conhecimento nunca é demais. Eu sempre falo isso nos meus treinamentos, palestras e aonde eu passo, que quanto mais eu estudo, mais eu percebo o quanto eu preciso estudar. Então, primeiramente seria isso, tá? Estudar. E começar mesmo sem se sentir totalmente pronta. Porque se você for esperar que você esteja totalmente pronta para empreender, para começar um negócio, pode ser que demore. Sim. Né? Bastante. E aí começa assim mesmo sem você se sentir totalmente pronta, porque o aprendizado ele vem no caminho. Né? O processo ele vai fazendo com que a gente aprenda muito, né? E se fortaleça também. Michele, vamos voltar um pouquinho. Como começou a sua trajetória na área da saúde? Então, na área da saúde, eu queria estudar medicina. Queria muito estudar medicina. E ainda tentei alguns vestibulares para medicina. Na época que eu fazia vestibular, não era como é hoje. Hoje você faz Enem, né? Naquela época era a primeira fase, segunda fase. E terceira, né? Isso. Então, assim, a concorrência era muito grande. Era coisa, assim, de 120 para uma vaga. Sim. Então, sempre foi um curso muito concorrido. Hoje nem tanto, mas na minha época era muito concorrido. Eu ainda postei, né? Não consegui passar. E a outra faculdade que eu faria sem ser medicina era moda. E aí, naquela época, moda, só se você fosse morar fora. Então, eu descobri, chegou na cidade uma faculdade que tinha um curso de turismo. E aí eu disse, vou fazer turismo.
Nada a ver, né? Nada a Com ver. medicina, nem com Mas moda. ou eu queria medicina ou eu queria algo diferente. Então, vamos para o turismo. No turismo, eu descobri a hotelaria hospitalar. Ainda uma coisa realmente nova no mercado. Hoje, quando você fala hotelaria hospitalar, ainda é novo. Você imagine o quê? 2005? Sim. Uns anos aí atrás. E aí, esse nome, ele me despertou um interesse por ter hospitalar, por ter a palavra hospitalar, já que eu queria tanto saúde também. Sim. E me aprofundei no tema, vou estudar. Na época, não tinha nenhum professor que soubesse da área, entendesse da hotelaria hospitalar. E aí eu fui falar com a diretora da escola, porque eu descobri que tinha um livro no mercado, era o único, que é do Marcelo Boega, um autor muito bem renomado na área, consultor. E aí ela comprou esse livro, disponibilizou esse livro na biblioteca e eu comecei a estudar esse livro. Baseado nos meus estudos, eu decidi fazer o meu TCC na implantação de um projeto de hotelaria hospitalar. Quando eu fui falar com a minha possível orientadora, ela foi muito sincera. Ela disse, Michele, realmente é um assunto muito novo, tanto no turismo como na saúde. Sim. Mas no turismo a gente tem toda a parte do turismo de saúde. E aí ela disse, mas eu aposto em investir nisso com você. Vamos aprender juntas. E aí ela aceitou ser minha orientadora. Só que eu queria implantar esse projeto no hospital real. Sim. A pessoa bem ousada, né? Eu queria implantar de verdade. E aí eu pensei, vou procurar um hospital público. Depois eu pensei, o público talvez não invista nesse serviço. Então eu vou procurar um hospital particular. E fui no hospital de maior referência no mercado, né? De Alagoas. Mas a minha cidade, Maceió, era o melhor hospital. E aí foram muitos nãos que eu levei, assim, tipo, eu tentava uma oportunidade de falar com alguém da área, um diretor, um superintendente, alguém que pudesse me ouvir, para eu poder explicar que era um projeto. E não foi fácil de conseguir. Até um certo dia, porque eu venci pelo cansaço, eu digo assim, eu não desisti. E aí, até um certo dia, eu fui no hospital e o RH decidiu me ouvir. O RH decidiu me ouvir. E aí, o RH perguntou, né? Me fale, eu sei que você está vindo aqui, você tem um projeto. E aí, eu falei que era estudante de turismo, que estava desenvolvendo um projeto na área da hotelaria hospitalar e que eu queria muito fazer o meu projeto com aquele hospital. E aí ela marcou uma reunião com o superintendente, eu conversei com o superintendente, ele perguntou o que é que eu precisaria para poder desenvolver esse projeto. Eu disse que eu precisava passar um tempo dentro do hospital para estudar as áreas, né? Sim. Porque dentro do turismo, eu só enxergava e estudava a hotelaria, não um hospital. Então, eu precisava estar dentro do hospital para viver uma realidade e desenvolver o meu projeto no que eu queria. E assim, as portas abriram e eu tive essa oportunidade de ficar no hospital estudando por uns 6 meses, né? Com jaleco, a CCIH, que é a pessoa responsável pela parte de infecção hospitalar, disse que eu teria que usar um jaleco. E eu já estava me sentindo, né, dentro do hospital de jaleco, estudando. E foi muito bom, foi muito bom. E aí, eu apresentei meu TCC em março de 2005, convidei algumas das pessoas do hospital para assistir. Tive a maior nota do trabalho de conclusão de curso. E muitos falaram assim, você é louca? Como é que você vai fazer um TCC numa área que ninguém conhece? Como é que você quer atuar numa área que ninguém sabe nem o que é? Eu disse, mas é para essa mesmo que eu vou. Sim. Né? Enquanto a maioria da minha turma queria atuar em agenciamento, hotel, eventos, eu fui para uma área totalmente, um caminho Contrário, totalmente né? contrário. E aí, em 2005, março, eu apresentei o meu TCC, abril, maio, quando foi em agosto, o hospital me chamou e me contratou para implantar o projeto. Meu projeto de conclusão de curso. E eu diria que, assim, esse hospital foi a minha grande escola. Sim. E muita coisa do que eu sou hoje, eu aprendi dentro desse hospital. Que bom, né? E aí eu fiquei lá por 8 anos. Sim. Desenvolvi meu projeto, cresci lá dentro, estudei, fui buscar... Eu tinha acabado de me formar em turismo, tinha conseguido entrar numa área que eu queria, dentro de um hospital de grande porte, né? No estado, mas eu não entendia nada da parte hospitalar.
E aí eu fui estudar. Foi quando eu me Estudar, né? especializei em administração hospitalar e em gestão da saúde. Como o hospital ele estava buscando um processo de qualidade, eu entendi que eu também precisaria estudar e entender disso e fui estudar toda a parte de acreditação e Sim. concluí a minha formação em analista em acreditação. Sim, que é a acreditação pela Pela ONA, ONA, né? isso. E aí, depois desses 9 anos, eu saí do hospital e abri minha própria empresa e até hoje eu trabalho com consultoria na área também de gestão. Gente, Hotelaria vocês que hospitalar. estão aí acompanhando e não sabem o que é acreditação, até um tempo atrás eu também não sabia o que era, nem o que é a ONA. Eu vou dar um exemplo, eu vou exemplificar, vou dar uma comparação. O ISO 9001 é bem parecido, né? É uma certificação para a área da saúde, do mesmo jeito que tem para a área do varejo e atacado, né? Também tem para a área da saúde e é um plus, né? É um selo de qualidade, na realidade, né? Vamos dizer Isso. assim, É. que seja isso. Vamos lá. Então, falando sobre a ONA, que você acabou de falar, né? O que é a acreditação ONA? E por que é tão importante ter nas clínicas, nos hospitais? Tá. A ONA, ela é uma organização, é a Organização Nacional de Acreditação. É a única no Brasil que certifica instituições de saúde, tá? Então, não tem fins lucrativo, ela impacta diretamente na qualidade dos serviços de saúde e certifica, avalia toda essa parte de excelência, de gestão e de segurança do cliente de saúde. Sim. E como a hotelaria hospitalar impacta na experiência do cliente da saúde? Impacta porque a hotelaria, ela proporciona, ela deve proporcionar para o cliente da saúde toda uma experiência, não só para ele, né, como também para os seus familiares, né? Então, assim, todos esses serviços de apoio, eles precisam estar alinhados. Então, eu preciso estar alinhado com o meu atendimento, com a questão da humanização, com a questão do ambiente, tudo precisa estar alinhado para que eu proporcione esse conforto, essa segurança, esse bem-estar para aquele cliente de saúde. Quando isso está totalmente desalinhado, você vai impactar diretamente como aquele paciente, aquele cliente de saúde vai se sentir dentro, né, daquele processo de tratamento, daquele processo de hospedagem. E a hospedagem, quando você fala hospedagem, na área hospitalar, né? Sim, Quando ele sim. vem para internação. Hospital e hotel, eles são áreas distintas, digamos assim, num único sentido, tá? O hotel a gente vai geralmente para lazer, a trabalho. O hospital a gente vai porque a gente precisa. Para né? cuidar da saúde. Exatamente, uma necessidade. Ambos, eles hospedam, né? Na maioria das vezes, você chega no hospital com uma determinada dor. Vou dar um exemplo prático. Eu cheguei com a dor, mas eu vou precisar internar. Então, é um ambiente que lhe gera realmente vulnerabilidade, medo. Você não sabe o diagnóstico que você vai ter ali. Você não sabe se você vai chegar e vai para casa logo. Então, assim, você precisa ir para um quarto, você precisa se hospedar. Você vai precisar dos serviços específicos, que são os serviços médico-hospitalar, mas você também vai precisar dos serviços de apoio. Sim. E quais são esses serviços de apoio? Essa parte toda da hospedagem, os leitos, o enxoval, o serviço de camareira, a lavanderia, quem lava esse enxoval, o atendimento. Então, todos esses serviços de apoio, alinhados aos serviços específicos, que são os serviços médico-hospitalar, eles precisam proporcionar para o cliente uma excelente experiência. E isso impacta diretamente no tratamento. Entendi. Cientificamente comprovado, tudo que você disponibiliza no ambiente da saúde, de comida, de estética, de acolhimento mesmo, ele impacta no tratamento. Sim. Michele, e quando a gente fala de clínica, qual a importância dessa consultoria, da sua consultoria, qual a importância para a clínica? No que isso pode refletir positivamente?
Nós nos já conhecemos há um tempo e você sabe que eu acredito muito nesses processos bem definidos, Sim. né? Nos POPs bem dirigidos. Então, eu tenho essa visão e tenho essa preocupação, que são os bastidores que os nossos clientes, que eu sempre chamei de pacientes, e aí minha amiga aqui, Michele, me ensinou que são clientes da saúde, né? Porque de certa forma, de toda forma, essas pessoas são clientes. Elas estão vindo consumir o meu serviço. Não é um produto, mas é um serviço. Isso. E como é que a consultoria, né? Como é que essa sua expertise, ela pode melhorar nos meus processos da clínica? Porque o que é que eu acredito? Tem um processo que é interno que o cliente não vê, mas é a jornada do cliente, que tá total. né? Então, isso tem um impacto muito grande, né? No atendimento. Então, a gente pode até fazer uma comparação, assim, vamos lá, do atendimento público para o atendimento privado. Mas que, às vezes, tem atendimentos privados que parecem ser atendimentos públicos, né? O que eu vejo, inicialmente, assim, no meu trabalho para clínicas, hospitais, primeiro, o gestor, ele precisa acreditar nisso, tá? Eu até brinco às vezes e digo que o meu trabalho, ele é um trabalho bem difícil de vender, porque é um trabalho que você não vê, né, a curto prazo. Você não é palpável tão rápido, né? É a longo prazo. Exatamente. É como a terapia, gente, né? Isso. Os resultados, eles vêm depois. Gradativamente e não é tão rápido assim. Então, primeiro você tem que realmente entender, né, o que é o trabalho, o que é a gente trabalhar processos e ter processos bem definidos. Pode falar, eu diria que esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. É a gente entrar, fazer um diagnóstico, né, daquela situação, um diagnóstico situacional, que a gente chama, identificar os gargalos, né, ouvir a equipe, ouvir também o cliente, que é muito importante, você ter e manter essa gestão de relacionamento com o teu cliente, porque ali é onde você vai conseguir identificar aonde eu estou bom e aonde eu preciso melhorar. Se a gente realmente também não mensura aquilo que a gente disponibiliza, não tem como a gente gerir. Como é que a gente gere o que a gente não mensura? Né? Então, primeiro é isso, é você ter um diagnóstico situacional, identificar os gargalos, ouvir a equipe, ouvir o cliente, elaborar uma proposta dentro da tua realidade, porque cada clínica, cada hospital, eles têm a sua realidade. Não adianta eu vir com um copiar-colou, porque realmente não vai colar. O que a gente, de repente, define muito bem, principalmente no mapeamento dos processos, são as questões das normas, porque as normas, ela é para toda a clínica, ela é para todo o hospital. Não tem como eu mudar a norma, por exemplo, regulamentadora NR32, não tenho como mudar ela na sua clínica e mudar em outra, né? É igual, a gente tem que seguir. É igual para todas. Então, às vezes, parece que é repetitivo, né? Mas não é. E aí a gente vai mudando realmente os processos internos, o que é a tua realidade, o que é a realidade do outro, né? E aí a gente identifica, desenhar isso muito bem, estruturar isso, deixar isso muito bem mapeado e capacitar a nossa equipe. E é um trabalho singular, né? Tipo, são várias clínicas, as normas são as mesmas para todas, né? Os processos são os mesmos, mas ela é adaptada para cada realidade, né? De cada empresa. Isso. Muito bem. Isso mesmo. Eu aprendi, viu? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de imagem. Vamos. Né? Vamos sair um pouquinho da saúde, vamos para entrar um pouquinho para a área da imagem. Vamos. Como a imagem influencia a forma como somos percebidos? Você já falou isso lá no início, né? Mas na percepção mesmo, né? Vamos dar uma reforçada nessa... É a questão da percepção mesmo. É você se conhecer. O ponto crucial, acho que é a gente trabalhar a essência mesmo. É a gente saber quem a gente é, o que é que a gente gosta. A consultoria de imagem, pelo menos aqui eu vou falar do meu trabalho, né? De como eu trabalho a consultoria de imagem. Eu busco não impor. Tá? Eu busco não ditar o que é certo, o que é errado, o que é chique, o que é brega, vou falar assim bem,
né, abertamente, o que você pode, o que você não pode, porque na verdade na moda você pode tudo, na vida você pode tudo, é você quem vai escolher, né, a escolha é sua. Então, não adianta eu dizer que você não pode, porque se você quiser usar, você vai usar. Né? Então, é muito de você realmente se conhecer, saber quem você é, e não, como é que eu posso dizer, criar uma imagem para poder caber em algum espaço, algum lugar, né? se montar daquilo que não te representa. Que não é real. Que não é real, exatamente. Que não é real. Então, é muito disso, é você realmente saber quem você é, o que é que você quer comunicar, o que é que eu quero transmitir. E consultoria de imagem é só sobre roupa? De forma alguma. A roupa ela é só uma ferramenta, digamos assim. Sim. Né? A consultoria de imagem ela está muito voltada para a identidade mesmo. Sim. Que é o que eu estava falando agora, para a identidade, para saber de fato quem você é. Né? Toda pessoa ela tem uma história. E toda história ela merece respeito. Né? Não existe esse negócio de você está chorando porque o cachorro morreu. É a dor da pessoa. E cada um tem a sua dor, e toda dor ela merece respeito, né? Então, é muito sobre isso, é realmente você respeitar cada história, é você entender cada gosto, respeitar a limitação do outro. Michelle, eu não gosto de usar animal print, né, minha amiga Simone? Não, já quebrei um pouquinho essa resistência, né? Comprei um sapato... Pronto. É você lenço. Se permitir. Se você chegar e dizer, eu não uso porque eu não gosto mesmo, tá tudo bem. Mas eu não uso porque eu sou insegura. Sim. Eu não sei como é que eu me acho estranha. Eu sempre achei que seria muita informação. Então, assim, eu ainda tenho uma certa resistência, tipo roupa mesmo, ainda não. Mas um acessório eu já consigo. Mas eu acho bonito. Um ponto de luz, né? De estilo. Vamos lá. Então, eu consigo. O que é que eu consigo reparar e ver, né? Em relação a como a gente se veste, como a gente se mostra para o mundo. Eu falo muito. Eu tô indo para uma área onde eu não posso me vestir de qualquer jeito. Eu não posso simplesmente chegar com uma regata, um chinelo, uma bermuda e atender um paciente. Qual é a credibilidade que eu vou passar para ele? Exatamente. Nenhuma. Então, assim, cada profissão exige da gente um posicionamento, né? Se nós quisermos realmente ter um posicionamento. Eu vou falar sobre advogados. Quem não reconhece um advogado na rua? Todo mundo reconhece. Para você ver o quanto a imagem comunica. Exato. E o quanto ela é importante. E às vezes as pessoas não entendem, faz assim, a consultoria de imagem é sobre roupa. A consultoria de imagem é para dizer que eu tenho que me vestir assim, que eu tenho que me vestir assado. E não é nada disso. Né? Pelo menos essa nova era da consultoria de imagem, o meu trabalho ele é voltado realmente para quem você é. Para a sua essência, para o que é que você quer comunicar, o que é que você quer representar. E não, eu diria que não é só a questão da profissão, é você também saber acompanhar quem você é hoje. Porque a Simone de hoje não é a Simone de 10 anos atrás. O que eu acredito que a consultoria de imagem conseguiu me ajudar é nos excessos. Né? Nada de mais, nem nada de menos. É um equilíbrio. Um equilíbrio. Então, eu percebi, tipo, nós tivemos poucos encontros, né? Porque você tem uma agenda meio complicada, eu também nem vou dizer. E a gente tem aí alguns encontros ainda para finalizar, mas eu já me percebo que, isso daqui eu já posso, aqui vai ficar legal, isso daqui já vai... Sem tanta insegurança. Sim, é isso que eu ia falar. Você já se sente segura. Você já entendeu qual é a sua essência, assim, despertou. Na verdade, despertou em você. Não, é isso aqui. Sim. E isso é muito libertador. Você pode dizer, né, com toda a convicção que você está passando por essa experiência, o quanto é libertador quando você se conhece, quando você entende, né, o que você é e o que você quer representar. Transmitir. É muito libertador. Né? E qual dica, Michelle? Uma dica prática você daria para ajudar uma mulher a transmitir mais confiança? Autoconhecimento, né? Autoconhecimento, você se conhecer é muito importante. Você se permitir respeitar quem você é.
não ter que usar coisas que não te representam para agradar ou para seguir moda, seguir moda. né? Nem toda tendência faz parte de quem você é. Sim. Não adianta você, porque tô usando porque tá na moda. Mas às vezes não te representa, não. tá ali você. Quantas vezes eu já me deparei com guarda-roupas e peças que eu olhava para aquela peça e não conseguia enxergar cliente nela. Não conseguia fazer, isso aqui é seu. Mas teve cliente que falou assim, quando eu vesti isso aqui, eu era outra pessoa. Me senti assim. Pronto. Fiz um limpa no meu closet que, meu Deus, eu olhei assim, eu disse, Jesus. Esse é o primeiro passo. O que houve? Onde eu estava? Quem era eu? Né? Nessa época que vi. E assim, época assim, vamos dizer, de um ano atrás. Você precisa, de um ano atrás. Você precisa, a tua imagem, ela precisa acompanhar quem você é hoje. Uhum. Ela precisa acompanhar quem você é hoje. Exato. Não adianta você hoje ser uma pessoa e querer usar o que você usava há 15, 20 anos atrás. Sim. Não tem, né? O corpo nem ajuda para isso, né? O corpo nem vai ajudar tanto para isso. É a verdade, né? A verdade tem que ser dita. Tem que ser dita. E qual conselho você daria para a sua versão mais jovem? A minha versão mais jovem... deixa eu pensar. De não ter medo, não tenha medo. Não tenha medo de arriscar. Não tenha medo de seguir caminhos diferentes, rotas diferentes. Uhum. Acho que eu diria isso. Não tenha medo. Não tenha medo. É importante. O medo, apesar de ser visto assim como um vilão, o medo ele é importante existir. Sim. Né? O medo nos protege também, né? Mas o medo em excesso, ou tudo que é em excesso, não faz bem, na verdade não faz bem, né? Então tudo que é demais sobra. E a sobra não serve. Eu me referi a não ter medo de mudar a rota justamente por conta das minhas duas áreas. Sim, entendi. Que parecem ser tão distintas. Dizia, por que você não vai pra cá? Não, por que você não vai pra cá, sabe? Ficava aquela coisa, quer saber? Quando eu entendi que realmente o cuidado caminha junto com as duas áreas, eu vou seguir os dois caminhos. Sim. E aí... se conecta, né? Dá pra você trabalhar esses dois segmentos sem se perder. Principalmente não se perder de si. Isso. Né? E isso me fez, essa questão do medo que você abordou agora, muito bem colocado, me fez voltar a alguns anos atrás. Por que eu não segui a moda e segui a saúde? Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa agência de modelos por 13 anos. Né? Também foi minha grande escola. O hospital foi minha grande escola e essa agência também foi minha grande escola. Não posso deixar passar, não posso deixar de falar disso, porque realmente foi uma parte da minha vida que impactou demais em quem eu sou hoje, né? Inclusive, Serginho e Regina hoje são pessoas que moram no meu coração. Eles nem moram mais aqui, moram fora do Brasil, mas a gente tem essa conexão até hoje. Uhum. E aí, a moda nessa época era vista como uma coisa fútil. Né? Foi colocada na minha cabeça como, você vai viver de moda como? Aqui. E aí eu deixei ela adormecer por esse tempo, né? Por muito tempo. Por um tempo, né? Por um tempo. Quando eu entendi que realmente são áreas que eu poderia estar atuando juntas, foi quando me despertou E o que é que hoje a Michele Nogueira, consultora de qualidade, de hotelaria hospitalar e consultora de imagem e estilo, está fazendo? Então, hoje eu continuo trabalhando com as duas áreas, né? Na área de consultoria, com as consultorias, treinamentos, muita capacitação, principalmente essa parte de capacitação. Em parceria mesmo, também com o Sebrae, né? Com o Sebrae, presta serviço para o Sebrae também, né? O ano passado, agora próximo do final do ano, a gente trabalhou inclusive nas duas áreas, eu fiz o Conexão Delas, falando sobre guarda-roupa, sobre a importância de você ter um guarda-roupa que te representa. E fiz o Inova Saúde do Agreste também, falando sobre experiência, né, do cliente da saúde. Então, eu continuo atuando nas duas áreas, na consultoria de imagem, no VM. Eu diria assim, a moda é mais um hobby que eu sou apaixonada. Sim. Um hobby que eu amo muito. E que, quem sabe,
é o meu propósito. Estamos aí, né? Não vou dizer numa transição, porque eu atuo ainda nas duas áreas, mas são duas coisas, duas áreas que eu trabalho com muito amor, né? Pelo que eu faço, e gosto demais das duas áreas. Aí trabalho a consultoria de imagem, né? Com mulheres realmente que buscam se reconhecer, melhorar o posicionamento. Trabalho com a parte de VM, que é toda a parte de visual merchandising, né? A percepção de imagem da tua loja, o que é que a tua vitrine comunica, enfim, as tuas áreas, toda essa parte de organização, produção editorial, de desfiles, e é isso. E você está fazendo uma formação, né? Sim, na área da moda, né? Sim, eu estou concluindo, na verdade. Eu fiz uma atualização. Na verdade, eu já tenho uma formação em consultoria de imagem e estilo. E quando eu decidi, despertei para voltar a atuar na área da moda, que eu fiquei mais ou menos uns 6 anos adormecida, né? Nesse sentido. E despertei, poxa, por que eu não volto a fazer isso, né? Por que eu não volto a uma coisa que eu gosto tanto? E eu nunca parei de estudar sobre isso. Eu não estava atuando, mas nunca parei de estudar sobre isso. E aí foi quando me despertou essa atualização para essa nova era da consultoria, porque a percepção que você tem de uma consultoria de imagem é o que a gente falou há pouco tempo. Ela vai mudar meu guarda-roupa, ela vai tipo esquadrão da moda. Vou ser bem, nada contra, mas vou dar um exemplo assim prático. Na época era algo que fazia sentido, né? Pronto. Então, assim, é transformar mesmo tudo. Isso aqui não serve em você, isso aqui. E mudou, né? Mudou. Ainda tem muitas consultoras trabalhando com essa percepção aí. Mas o meu, ele vem de uma metodologia do ser para vestir. Então, primeiro, eu tenho que saber, eu preciso saber quem eu sou, o que é que eu quero. Depois vem o vestir. Sim. E não vestir para ser. Tá? Então, a metodologia inversa é uma escola de formação internacional, que é a École Brasil, que tem essa formação, né, da nova era da consultoria de imagem, um novo olhar, e aí a gente estuda e trabalha sobre psicologia da moda, tudo baseado em neurociência, né, toda a questão das cores, então tudo tem um fundamento. Não é algo que você vai impor por impor, sem ter nada baseado em ciência, o que é que me explica, que diz que eu vou ter que me limitar a isso, entendeu? Então, é essa atualização. Ah, que maravilha. Gente, hoje nós estivemos aqui com a Michele Nogueira, né, inaugurando, né, abrindo esse quadro novo, né, de Mulheres que Vão Além do Corpo, que é feito com a Valesca Cagé, que hoje especialmente não está aqui conosco, né, teve um compromisso, e o nosso podcast, né, que é Além do Diagnóstico, que vai estar sempre falando além dos resultados, além do exame, né, quem é você? Então, sempre vamos estar aqui toda semana. E se você gostou desse conteúdo, se você tem ideias, tá? Pode falar com a gente, manda lá um direct, manda uma mensagem pra gente do que é que você quer que a gente fale, que eu vou tentar trazer aqui para vocês. E quero lhe agradecer, Michele, né, por essa oportunidade de estar aqui com você. Já nos conhecemos e as pessoas que vêm aqui eu sempre já conheço, né? É uma forma de me sentir mais segura, talvez. Mas que bom que você aceitou esse convite, né, pra gente falar um pouquinho de quem é a Michele Nogueira, essa mulher forte e corajosa, que saiu da capital de Maceió em busca de tranquilidade aqui na cidade de Arapiraca. Qualidade de vida. De certa forma encontrou, né, amiga? Encontrei, sim. Eu vejo que você gosta muito de morar aqui na nossa terra. Principalmente de andar a pé. Pois é. Eu adoro andar a pé. Pois é, gente. Cada um com o seu gosto, né? Mas é isso. Muito obrigada, minha amiga. Eu que agradeço, pela sua Simone. participação. E faça o seu pitch de venda, né? Pra gente fazer um corte aí bem bonito para o seu Instagram. Faça seu pitch de venda, se venda. Olha ali para aquela câmera e se venda. Eu queria agradecer, Simone. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui explicando também sobre essas duas áreas que eu atuo, porque às vezes fica até confuso, né? As pessoas que não me conhecem, ou até os próprios clientes mesmo fazem, como assim? O que é que você faz, afinal de contas, né? E aí foi uma oportunidade realmente de eu desmistificar, digamos assim, as duas áreas, mas que entendam que as duas áreas, ela tá ligada ao cuidado, né? E além de estar ligada ao cuidado, fazer com que as pessoas sintam, né, e tenham uma experiência.
tá? Então, eu sou Michele Nogueira, como a Simone falou, sou graduada, né, em turismo, sou bacharel em turismo, mas não atuo no turismo, e sim no turismo da saúde, Sim. como gestora em hotelaria hospitalar, gestão e qualidade, e também sou consultora de imagem, né, trabalho com toda essa parte de consultoria de imagem e estilo, e estou aqui em Arapiraca, né, desenvolvendo meu trabalho com muito amor pelo que eu faço, com muita dedicação. E quem quiser me encontrar, Sim. tem o meu Instagram. Vou deixar na descrição do vídeo, né, o Instagram, tanto da consultoria da saúde, quanto da consultoria de imagem e estilo. Não é isso? Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada. E curte, compartilha, dá o seu like aí e se inscreve no canal. Obrigada. Cada resultado entregue carrega técnica e atenção, clareza que orienta médicos e fortalece cada decisão. Evoluímos todos os dias, buscando inovação e direção, para sermos referência em todo o estado de Alagoas. Nossa missão. Se há urgência, estamos prontos. Se há dúvida, trazemos luz. Organização que gera confiança, compromisso que nos conduz. Nosso trabalho vai além de números em um relatório. Contribuímos diretamente para tratamento, cura e recomeço de histórias. Cada minuto importa entre o diagnóstico e a cura. Somos excelência em cada etapa, com ética, técnica e postura. Ser referência é consequência de um propósito verdadeiro. Doutor diagnóstico, segurança, respeito e compromisso o tempo inteiro. Doutor diagnóstico, consultas médicas e exames, porque cada minuto importa.